Caramba, como a gente nunca tinha ouvido falar sobre isso. Sabe, tudo muito diferente, muito diferente. Imagina 2018. Cobertores todos mofados, lençóis amarelos, horrível. Pior experiência da nossa vida. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Artilene, moro aqui na Alemanha com o meu marido e o meu bebê de 9 meses. E aqui no canal eu conto pra vocês, né, como que é morar na Alemanha, sobre a minha vida aqui, rotina, trabalho, moradia, coisas que vocês querem muito saber sobre a Alemanha. E também para quem gostaria de migrar para a Alemanha, né, como eu tenho muitos vídeos aqui no canal sobre alguns processos de vistos. Então, se vocês gostam desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, me segue também lá no Instagram, que eu posto mais o meu dia a dia. E aqui no canal vão ter muitos vídeos, são 2 vídeos por semana, então se inscreve aqui porque é muito importante, me ajuda demais. E para vocês me conhecerem melhor, eu resolvi fazer esse vídeo sobre a minha história com a Alemanha, na verdade a nossa história, né, minha e do meu marido com a Alemanha, como que a gente veio para aqui, como que a gente se planejou para vir para cá, como tudo realmente aconteceu, então senta que lá vem história. E não liguem aqui pro visual, é porque eu estou no meu quarto, porque aqui tem uma luz muito melhor. Aqui fora não tá um tempo tão bom assim, mas tem um solzinho, então a luz tá bem melhor do que na sala, que tá mais escuro. Mas vamos para o que interessa, que é a minha história com a Alemanha. Então eu vou contar como a história tem que começar, desde o começo. Eu e meu marido, a gente começou a namorar em 2016 e já em 2016 a gente começou a conversar sobre morar fora do Brasil. Eu sempre tive o sonho de morar nos Estados Unidos, muito obviamente, porque a gente é muito direcionado, né, a gostar dos Estados Unidos pelos filmes, minisséries, séries, enfim. Então eu sempre quis muito morar nos Estados Unidos. Bom, para começar tudo, o meu marido ele tem cidadania italiana, então qualquer lugar da Europa seria muito mais fácil do que os Estados Unidos, por exemplo. Ele até pode visitar os Estados Unidos, mas não pode morar com esse passaporte. Então daí a gente, né, conversando e tal, ele falou, não, eu gostaria muito de ir para a Itália. E aí a gente ficou pensando, né, numa maneira de como vir para a Itália. Esse era o sonho dele, então a gente pesquisou os lugares e a gente decidiu em ir para Sicília, na Itália. E daí o que acontece? Como ele é cidadão europeu, eu casando com ele poderia morar também, né, em qualquer lugar aqui e fazer um visto de reunião familiar, como é o caso que a gente fez quando chegou aqui na Alemanha. Então aí a gente decidiu casar, casamos em 2017, dezembro de 2017, já estava tudo planejado para irmos para a Itália, na Sicília, na cidade de Palermo. A gente entrou em contato com uma pessoa, uma brasileira que tinha um quarto para alugar, a gente alugou o quarto dela por 2 meses. Tudo certo, chegou 2018, junho de 2018, partimos para a Itália. Tudo muito bem, muito bom. Fomos registrar o nosso endereço na Itália, na prefeitura, né, da cidade, e já começou o perrengue ali. Não podia registrar com menos de 1 ano de contrato. Só que assim, como que a gente iria ter 1 ano de contrato, né? No caso, pagar 1 ano de aluguel, se a gente nem tinha certeza das coisas, como iam funcionar na Itália, se a gente ia encontrar trabalho. Até porque a gente não foi com uma grande reserva de dinheiro, acredito que a gente foi com uns 3.000 euros só, que não é pouco pra época, né? Hoje em dia é pouco. Mas não era tão pouco, mas também assim, não era que a gente podia esbanjar, sabe? Ficar lá dias e dias, meses esperando, não dava. Então, nosso primeiro perrengue começou ali. A gente foi na prefeitura, eles falaram, não tem como, com 2 meses de contrato a gente não registra vocês aqui na prefeitura. Porém, não registrando na prefeitura, eu também não poderia fazer o meu visto lá, o permesso de soggiorno, que é um visto de reunião familiar. E a gente foi até o órgão onde faz, né, esse visto, a gente falou com eles e eles até iriam marcar o horário pra gente. Só que o horário que eles queriam marcar, a gente estava em junho. O único horário que eles tinham era para dezembro. Só que assim, de junho a dezembro, eu não poderia trabalhar com nada. A não ser, né, se tivesse um trabalho ali de faxina, um trabalho
que não tivesse um contrato, eu poderia, mas assim, é quase impossível. Ficar todos esses meses só para esperar um horário, porque daí era um horário para me levar os documentos lá, para daí sair o meu pedido de visto, e daí sair o meu visto, sei lá quando, talvez mais uns 4, 5 meses. Então, assim, era muito tempo pra gente ficar esperando. Mas aí, né, fomos indo, a gente tinha alugado por 2 meses, né, até pra procurar trabalho e tal. E aí o Felipe começou a procurar trabalho, a gente começou a enviar currículos dele, no caso, né, e porque era a única pessoa que tinha o documento. E aí começamos a entregar currículo. E ele começou a fazer algumas entrevistas, só que assim, ninguém chamou ele, porque, óbvio, ele não tinha o italiano tão bem assim. Quer dizer, a gente não tinha nada de italiano, a gente fez um curso em Jaraguá do Sul, só que foi muito pouco tempo, então assim, nem deu pra pegar nada. E aí começou a bater, depois de um mês, aquele desespero, o que a gente vai fazer, né? Porque a gente precisa trabalhar pra poder sobreviver. E aí, conversando com um amigo, ele falou sobre trabalhos no norte da Itália, que o norte da Itália seria muito melhor pra gente é um casal novo e tal. E aí a gente ficou pensando também, só que daí ele também deu uma outra ideia, de vir pra Alemanha. Daí ele falou, e a Alemanha, vocês... sabem, né, que lá tem muita sorveteria, que contrata muito brasileiro e vocês podem morar no lugar, né, os donos geralmente cedem um apartamento, vocês dividem com alguns funcionários e podem ficar lá. E a gente, caramba, como que a gente nunca tinha ouvido falar sobre isso? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. A Alemanha era o último país que estava na minha cabeça para imigração. Eu não cogitei, a gente nunca cogitou mudar para a Alemanha por conta do idioma, que é muito difícil. Então a gente não tinha essa perspectiva de, se não der certo na Itália, vamos para a Alemanha, porque lá, né? E não, assim, zero chances de vir para a Alemanha. Não era o nosso sonho. Mas aí tudo foi indo para que desse certo aqui, porque a gente encontrou um trabalho aqui. Conversando com uma brasileira que era gerente aqui na época, na primeira cidadezinha que a gente morou, a gente entrou nos grupos, encontramos a vaga dela, conversamos com ela e ela falou, podem vir amanhã se vocês quiserem. Tipo assim, era quinta-feira, ela queria que a gente já fosse na sexta para começar a trabalhar, porque era alto do verão aqui, né, começo de julho já. Eles precisavam de muita gente, sempre precisa de muita gente. E a gente não sabia absolutamente nada. Eu não tinha noção de como que fazia o visto, como que eram as burocracias aqui, enfim, comecei a pesquisar isso antes de vir pra cá, na Itália ainda, né, e vendo algumas coisas e tal. E aí eu falei pro Felipe, nossa, mas é quase a mesma coisa aqui, a gente tem que ir na prefeitura registrar endereço, a gente tem que ir em outro órgão pra fazer o visto, tem que entregar contrato de trabalho, contrato de moradia e tal, como que a gente vai fazer? E assim já, sabe, meu Deus, tá. Mas aí o Felipe falou, tá, a gente vai ou não vai, vai ou não vai, ficou naquela. Aí decidimos, sim, a gente vai. E o Felipe confia muito em mim e ele falou, amor, a decisão é sua, né? O que você falar a gente vai fazer. Porque eu quis vir pra cá, né, pra Sicília, e eu tinha falado pra ele já desde o Brasil que eu não achava uma boa ideia ir pra Sicília, porque é sul, é praia, não tinha tanto trabalho. Eu assistia muitos vídeos, muitos vlogs de pessoas que já tinham ido pra lá, que tinham feito cidadania lá, e que tentaram a vida lá e não deu certo. Mas mesmo assim a gente foi, né? A gente tentou. Mas aí não deu certo, então viemos para a Alemanha. E aí a gente até não tinha nem cartão, assim, pra comprar a passagem. Pedimos para essa nossa amiga que tava lá na Itália, né? Que alugou o quarto pra gente. E daí ela comprou a passagem, tipo, era uma quinta-feira e a gente já viajou no domingo. Foi tudo, assim, muito rápido mesmo, porque esse negócio de trabalho, eu até posso trazer mais vídeos pra vocês sobre trabalhos em sorveteria aqui, porque é um tema bem legal e eu sei que tem muitas pessoas que vêm pra cá e querem saber sobre isso. Eu posso então trazer mais informações pra vocês. Então a gente veio, né, pra cá, assim, sem noção nenhuma, paramos no aeroporto, olhamos aquelas placas todas em alemão e aquela coisa assim, ouvindo assim, as pessoas falando, sabe, tudo muito diferente, imagina, 2018. E a gente não tinha noção nenhuma, a gente não sabia nem falar o IA, o alô, nada. E aí chegamos no aeroporto, tivemos que comprar uma passagem, né, pra chegar até a cidade, tinha que trocar de trem. O primeiro trem a gente perdeu, na conexão, né, a gente perdeu o trem, daí tivemos que ir lá falar com uma moça, e a gente perguntou se ela falava espanhol ou italiano,
uma língua que fosse mais fácil pra gente. Ela falou que não, mas que ela tinha entendido ali o que estava acontecendo. Colocou uma outra passagem pra gente, né? Não cobrou nada, só mandou uma outra passagem pra gente pegar um próximo trem. Enfim, chegamos no lugar, daí a gerente, né, a Aline, maravilhosa brasileira, família brasileira, a primeira família que recebeu a gente aqui, foram maravilhosos. A gente tem contato até hoje com eles, assim, são incríveis mesmo. Uma família abençoada. Tenho certeza que foi Deus que colocou no nosso caminho, porque foi incrível, assim, a experiência com eles. Foi pouco tempo, mas foi incrível. Então a gente foi para essa sorveteria deles, né? Que eles eram gerente lá. Daí era aquele esquema mesmo que eu falei para vocês, de morar no apartamento do dono e trabalhar. Só que sim, é muito trabalho, tá, gente? São 10 horas por dia, a gente descia 8 ou 8h30 da manhã para começar às 9 e saía de lá às 10 da noite, 10 e pouco, 11. Então, assim, muito trabalho mesmo. E aí tinha aquela meia hora de almoço, meia hora de janta. Tínhamos que limpar toda a sorveteria e tal. Mas, assim, com eles foi uma experiência muito incrível, porque a Aline até fez numa folha, escreveu, sabe, pra mim os sabores, pra nós, né, pra mim e pro Felipe, os sabores do sorvete, como que falava, como que era a pronúncia. No dia a dia eles foram ensinando muito pra gente, porque a gente não tinha nada, gente, a gente estava no alto do verão, era filas quilométricas na finestra ali na parte onde fica o expositor de sorvete, era fila, 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 e a gente ali pegando sorvete, atendendo o cliente, errando e aprendendo, e eles tiveram, assim, muita paciência, porque não é fácil. Hoje a gente vê, né, que não é fácil. Eu trabalhei em outras sorveterias e você ensinar uma pessoa, ainda mais no alto do verão, não é muito difícil, é complicado. Graças a Deus eles tiveram paciência. A questão da língua também, né, tinha até uma portuguesa que trabalhava lá, veio pequena pra Alemanha, ou nasceu na Alemanha, nem lembro mais, mas ela ajudava a gente, sabe? Então precisava ali de um cliente que tava querendo alguma coisa, perguntando alguma coisa sobre o sorvete, se tinha, sei lá, nozes no sorvete, porque ele tinha alergia, ela ia lá e ajudava. Enfim, na questão do trabalho, sim, foi muito bom, foi muito legal trabalhar com eles, né? Porque a gente pegou uma outra sorveteria que é só por Deus. Vou dar um spoiler e eu posso fazer um vídeo contando somente sobre essa sorveteria. Tinha carne estragada de 4, 5 meses. A gente chegou no quarto, a cama parecia que tinha morado ali cachorro. Cobertores todos mofados, lençóis amarelos e mofados, o quarto todo mofado, assim, um muquifo do muquifo. Horrível, pior experiência da nossa vida em sorveteria aqui na Alemanha. Foi nessa sorveteria que eu posso contar pra vocês no próximo vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês querem saber. Então daí essa mesma portuguesa que trabalhava lá, ela trabalhava só aos finais de semana. Ela também ajudou a gente a fazer o meu visto, e assim, coisa de Deus, gente, coisa de Deus mesmo, pessoas abençoadas que aparecem no nosso caminho, que Deus fala, não, essa pessoa vai ajudar você. Ela me levou de carro para outra cidade para fazer o visto 2 vezes, sabe? Ela que buscou o meu visto, porque eu fiz o meu visto e assim, foi tudo muito rápido também, tá? Muito diferente da Itália. A gente foi na prefeitura, registramos o nosso endereço, a gente foi lá fazer o visto, deu tudo certo. E daí ela foi lá buscar o meu visto, né? Que daí veio um cartão físico e depois ela enviou pra mim pra outra cidade, porque daí eu já tinha saído dessa sorveteria e tinha ido pra uma outra sorveteria, que eu posso contar pra vocês. Tanto que a gente foi pra outro trabalho, depois fomos pra outro trabalho e assim foi indo. Se vocês quiserem saber mais da história, eu posso contar aqui pra vocês, mas essa é a minha história de como que a gente veio parar aqui na Alemanha. Depois disso teve outra sorveteria com outros chefes, então assim, deixa aqui nos comentários se você quer saber sobre esses trabalhos em sorveteria aqui na Alemanha e dicas de como não cair em golpes aqui. E aí depois dessas sorveterias a gente foi encontrando outros tipos de trabalho. Eu trabalhei em limpeza aqui, tanto em limpeza em casa particular quanto em empresa. Inclusive agora eu sou registrada em uma empresa, né, de limpeza aqui, que limpa o shopping, as lojas ali do shopping.
E o Felipe tá trabalhando em uma metalúrgica, ele trabalha numa máquina laser, então a nossa vida se mudou bastante, graças a Deus conseguimos esses trabalhos. Então a vida continua, agora temos nosso bebê, e se você quiser saber mais, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque eu vejo que a maioria que assiste os vídeos não são inscritos. E se inscrever no canal, gente, ajuda muito quem cria conteúdo aqui no YouTube, ajuda muito mesmo. Deixa o like, deixa um comentário, nem que seja um coraçãozinho, dizer que gostou do vídeo, se não gostou, o que achou, enfim. Muito, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!